Eu tenho três empresas, uma delas é a Ilhos, a gente tem um stand ali na feira, no 360 Solar. A Ilhos ela trabalha com três ramos aí, projetos, comissionamento e OEM das usinas. Outra empresa, que a gente também está com um stand ali na feira, é a Solar Safety. A Solar Safety é mais voltada para a parte de segurança das usinas, né? Câmeras, o sistema de CFTV e o monitoramento 24 horas das usinas também. Então, é focado na segurança do ativo. E uma terceira, que aí não tem tanto a ver assim com o setor solar, é a SS Charger, que é para carregamento de carro elétrico, né? Então, a gente também está investindo agora, uma empresa nova, né? Começou com ela recentemente, mas a gente já tem algumas unidades de carregadores instalados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A Ilhos, o foco dela principal hoje, a gente está migrando para a OEM. Tá? Ela foi, assim, a maioria do pessoal focou muito em projeto, a gente desenvolveu muito projeto executivo, fez muitas usinas, a gente deve ter passado de 500 megas ali de projetos executivos e comissionamento também. Então a gente tinha essa equipe de campo e a equipe do escritório, a parte de engenharia é bem robusta. O Brasil todo, a gente fez projeto praticamente, acho que quase todos os estados, a gente tem algum projeto executivo forte mesmo. Tem dois estados assim que por talvez coincidência se destacaram muito nesse processo, que foi Rio Grande do Norte e Bahia. A gente deve ter feito aí em cada um dos estados aí mais de 100 megas em cada um deles, né? Então eles têm uma parte relevante no nosso portfólio de projeto. Comissionamento, a gente fez muito Sudeste, Nordeste, né? Tem muita usina, né? Então, claro. E tem uma particularidade que é Manaus. A gente acabou fazendo várias usinas em Manaus também lá. Que porte de usina? Normalmente acima de 1 mega. Acima de um metro. Usinas menores assim é só. Não, porque a gente tem um trabalho muito qualificado e aí o preço acaba ficando um pouco acima, sabe? Então, tem alguns fatores ali, né? O primeiro é o reforço da marca, né? Apresentar para players importantes do mercado a marca, se colocar como uma empresa que tem um bom know-how já no mercado. Segundo, o evento, por ele juntar essas pessoas, ele acaba trazendo alguns benefícios mútuos ali, né? Então, assim, aqui eu não sou a única empresa de OEM, né? Então, uma coisa que a gente percebeu nos últimos meses, até nem diria anos, é a profissionalização do OEM. Então, assim como a Ilhos, tem outras empresas agora no mercado entrando com um trabalho muito bom, um trabalho realmente qualificado, com bons processos, bons equipamentos, boas pessoas. E isso traz um amadurecimento para o mercado que é benéfico para todo mundo, principalmente para os donos dos ativos. Nos últimos meses a gente foi absorvendo algumas usinas, né, que já estavam em operação no mercado, e uma das coisas assim que a gente percebeu foi a falta de profissionalismo de algumas empresas, né, sem querer generalizar, mas algumas empresas prestam um serviço muito fraco ainda, medíocre assim, né, para dizer o mínimo. E perceber que o mercado está amadurecendo, está melhorando, está se profissionalizando, com boas empresas que tem aqui, isso é muito bom. Apesar de aumentar a concorrência e dificultar um pouco o nosso trabalho, mas essa troca que o evento proporciona faz com que a gente também melhore, né? Então, acabe buscando um aperfeiçoamento em várias áreas, né? Tanto técnico, profissional ali, dos profissionais em campo, sistema supervisório, que é o caso que a PV Operation entrega um produto muito bacana, né? Que ajuda muito nessa gestão do ativo. Os equipamentos, pessoas e sistemas, né? Que aí a PV Operation entra nessa área. Então, tudo isso que a PV Operation, a Solan Group agora, né, traz para esse evento, acaba englobando toda essa cadeia e isso é muito benéfico para o mercado todo. Quando você chega para avaliar uma usina, já teve casos de você chegar e olhar assim e falar, pô, você não precisa na verdade, de um retrofit, Já, um ponto a mais, né? já, É um já. passo atrás, é isso? Cara, teve usina já que a gente chegou para avaliar, para assumir o OEM e a gente declinou. Falou, cara, eu não. Já. Já. Cara, tem vários ativos ali que o que acontece, né? A gente tem no mercado solar, que é gigantesco agora, players grandes que tem uma boa engenharia, que tem uma equipe toda por trás para tomada de decisão de forma profissional. Poderia citar algumas assim que tem um trabalho muito bom,
mas eu acabaria deixando algumas de fora, então, né? Mas tem empresas que estão fazendo um trabalho muito legal. Mas fora desse mercado principal, né, que a gente chama, vamos falar assim, fora da Faria Lima e da Berrini em São Paulo, das empresas que estão lá, a gente tem pequenos investidores no interior que não são tão pequenos assim, porque conseguem construir uma usina de 2, 3, 5 megas, né? E o pessoal às vezes tem uma, duas, 5 usinas, mas que a preocupação foi custo, 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 custo. Acabou contratando um integrador local para construir, o cara nunca tinha feito uma usina maior do que 100K, de repente o cara estava construindo uma usina de 2 megas. Um projeto precário, a execução foi prejudicada com isso. E aí no final das contas a gente chega numa usina que quando a gente vai comissionar ela tem tanto problema que não tem como assumir o OIM, porque uma proposta para ser justa, para eu assumir aquele ativo, ele ficaria extremamente caro, porque eu estou assumindo um risco muito grande. Então eu prefiro não assumir, porque aí eu posso colocar em risco meus profissionais, né, o pessoal que eu tenho em campo lá na ponta, porque o projeto de aterramento está completamente errado, as estruturas estão montadas de forma errada, então tem um risco de, sei lá, se o pessoal se pegar no campo com uma ventania, voar módulos, porque os módulos eles foram fixados com um parafuso autobrocante, por exemplo, que a gente pegou esse caso. Então, assim, realmente é uma usina que eu prefiro não assumir, tá? Tem usinas aí, assim, situações menos piores, que aí um retrofit vai ajudar muito ela a performar melhor. A gente já está pegando esse tipo de caso, né? Tem um dos clientes que a gente tem há mais tempo, né, lá dentro, é a Multiplan, né, a rede de shoppings. A gente tem contrato com eles desde 2022, início de 2022. Esse ano a gente assumiu todas as usinas solares que eles têm no portfólio, né? Então chega aí a mais ou menos 12 megas, né, de potência instalada que eles têm. E algumas usinas elas foram construídas em 2017. Então eles foram pioneiros nesse investimento em shoppings e tal. E algumas usinas já estão mostrando que se a gente trocar os módulos, trocar os inversores, a gente tem um resultado melhor, uma performance melhor do ativo. Então esse retrofit dos equipamentos ele já está se mostrando viável economicamente, né? Ou seja, né, o cliente teve essa experiência negativa do barato sai caro. Bom, Aí ele demais. percebe. Aí depois que o barato sai caro, você fala, pô, não é tão simples assim trocar algumas partes dessa usina, né? Módulo, principalmente, inversor, o custo, o teu investimento vai pro ralo. Com certeza. Cara, uma outra particularidade que a gente já pegou também foi com comissionamento. Então a gente já fez bastante comissionamento de usinas, principalmente GD, tem alguma coisa em GC também, mas GD especificamente. A gente já fez comissionamento de usina comissionada. Por que isso? Porque quando... Comissionamento do comissionamento. Porque o que aconteceu? A gente pegou alguns casos assim de laudo ou relatório fraudado. Teve um caso específico que ele chamou bastante atenção, né? O EPCista contratou uma empresa que fez o comissionamento. Quando eles entregaram os relatórios, o cliente final reprovou. Aí eles me chamaram, pô, cara, reprovaram o relatório, a empresa não está querendo refazer, como é que faz aí? Quando eu peguei os relatórios para analisar, realmente, assim, cara, era ridículo, assim, o nível técnico do relatório. Não era um relatório, sabe? Chegou o ponto do cara usar timestamp, a usina era no Ceará, no timestamp das fotos do relatório, o timestamp era da Bahia. Então o cara não usou nem as fotos da usina correta no relatório. E aí, assim, confiança zero no resultado. A gente acabou recomissionando a usina, encontrou vários problemas. A usina acabou atrasando a energização. Teve um risco ali, né? Porque a gente acabou apontando alguns problemas lá, inclusive na parte de média tensão, que havia sido comissionada e aprovada. Não estava aprovado, não estava apto a ser energizado, né? E aí o pessoal teve um baita no retrabalho, um prejuízo grande ali por causa de prazo, né? Porque acabou alongando muito a conexão da usina. Ela atrasou em quase 2 meses. Ou seja, né, vamos deixar um recado aqui, não basta ter uma usina. Não basta colocar ela de pé, tem que colocar ela de pé do jeito certo e tem que pensar que essa usina vai operar, vai ter operação e manutenção. Perfeito. É isso. Assim, projeto tem que ser bom, documentação da usina tem que ser boa. Perfeito. Porque isso, assim, a gente assume algumas usinas no OIM que um dos principais problemas que a gente tem é na documentação. O as-built não está conforme, não existe um as-built ali da usina, né? O projeto não está conforme o que foi executado. Então, você tem uma execução diferente do executivo e isso confunde um pouco, atrapalha, né, até na tomada de decisão.
Relatórios de comissionamento também não estão 100% corretos, né? E aí isso acaba prejudicando uma performance melhor do ativo logo no início do IM, né? Então você tem que começar a corrigir problema, né? Você não preocupa tanto com a performance no início, você tem que preocupar até com quesitos de segurança, né, do ativo, né? Pô, eu não posso deixar que isso pegue fogo, que dê algum tipo de curto-circuito, alguma coisa assim, então é um processo ali que às vezes demanda bastante tempo. Maravilha. Pô, muito obrigado. Eu que agradeço, cara, obrigado.